Se você usou um computador nos últimos 40 anos, é bem provável que esse pequeno pop-up super irritante tenha invadido sua tela implacavelmente. Ele é chamado de McAfee, o programa de antivírus mais conhecido e irritante disponível no mercado. Hoje em dia, cerca de 500 milhões de clientes confiam nele para proteger os seus computadores contra softwares mal intencionados. E isso gerou cerca de 3 bilhões de dólares em receita somente no ano de 2020. Agora, eu aposto que você está pensando que o inventor dessa tecnologia essencial era provavelmente um típico nerd de TI, que agora vive uma vida tranquila e privada com seus muitos milhões de dólares. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. John McAfee foi um pioneiro, inventor e simplesmente um programador genial. Mas, no entanto, esse homem levou uma vida tão inacreditável e bizarra que o seu obituário recente parecia mais um enredo de algum tipo de filme de ação do que a vida de um técnico de informática. Ele começou como apenas um estagiário, ganhou centenas de milhões de dólares, se tornou um viciado em drogas, um fugitivo e também concorreu à presidência enquanto fugia da polícia. E isso não é nem a metade da história. Então, aperte os cintos, porque estamos prestes a fazer um passeio pela vida selvagem de John McAfee. Vamos começar do início. Em 1945, John era apenas um anglo-americano nascido em uma base aérea americana em Gloucestershire, Inglaterra. Sua família se mudou para a Virgínia quando ele era jovem, mas o seu pai, na verdade, era um alcoólatra e valentão. Então John não teve o melhor começo de vida, mas isso não impediu que ele desenvolvesse um amor pela matemática. Ele se destacou nessa matéria e eventualmente acabou se formando em Roanoke College com um diploma de bacharel em 1967. Ele então estudou para se tornar um doutor em matemática, mas em 1968 ele acabou saindo desse curso. Enquanto trabalhava como assistente de ensino, descobriu-se que ele se envolveu com uma estudante de graduação que ele estava orientando, e para qualquer faculdade respeitável, isso era totalmente inaceitável. Mesmo que depois eles tenham se casado, o doutorado de John foi simplesmente encerrado. Foi aí que ele decidiu se dedicar mais à programação. Ele mostrou uma grande afinidade com o desenvolvimento de software, e sua carreira simplesmente começou a decolar. Ele conseguiu empregos em grandes empresas como General Electric, Siemens, Univac e Xerox. Por volta de 1969, ele também foi contratado pela própria NASA para trabalhar no programa Apollo, o que significa que ele ajudou a colocar Neil Armstrong na Lua. Mas essa era uma época em que as empresas eram muito mais tolerantes com seus funcionários usando certos produtos farmacêuticos proibidos do que são hoje. E John estava com tudo. Quanto mais ele trabalhava, pior ficava sua dependência de álcool e alguns vícios. Mas as coisas começaram a ficar bem piores no início dos anos 80, quando sua esposa o deixou. John teve um grande colapso enquanto trabalhava para a Omex, e a empresa rapidamente o demitiu. Segundo as próprias palavras de John, esse foi o alerta de sua vida. Ele começou a procurar ajuda, ficou limpo e afirmou em entrevistas que não bebia álcool ou ingeria substâncias ilícitas desde 1984. Embora, considerando as histórias que eu estou prestes a te contar, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso. Em 1986, John trabalhava como programador de computadores na Lockheed Martin, a empresa de segurança e aeroespacial que projeta sistemas de tecnologia avançadas para empresas como a NASA. John estava trabalhando em um programa secreto de reconhecimento de voz, quando um artigo nos jornais chamou sua atenção. Era sobre a disseminação aterrorizante do cérebro paquistanês, que é muito conhecido como sendo o primeiro vírus de computador da história. Qualquer um que tivesse a infelicidade de se deparar com isso seria saudado por essa tela, que bloqueava todo o seu computador. Agora, alguns de vocês provavelmente estão se perguntando, em alguma época antes das conexões de internet generalizadas, como que um vírus de computador se espalhou? A resposta foi através de disquetes. Para as crianças de 12 anos, esses discos tinham apenas 1,44 megabytes de memória, aproximadamente 1 minuto e meio de uma música em MP3 hoje em dia, e eram usados para transferir dados de uma máquina para outra. Funcionava como se fosse um pendrive, mas com muito menos memória. Agora, esse vírus cérebro funcionava usando um pedaço de código autorreplicante que infectava um computador antes que ele substituísse a seção de inicialização de qualquer disquete inserido por uma cópia desse vírus. Se fosse inserido em outro computador, o programa iria começar a se espalhar e infectar qualquer disquete limpo que fosse plugado.
assim como um vírus comum funciona com nós humanos. Uma cópia acabou chegando aos Estados Unidos e começou a se espalhar incrivelmente rápido. Em 1989, estima-se que o cérebro atingiu mais de 100 mil computadores, com as pessoas usando ele para segmentar lugares com grandes centros de computação, como universidades. Mas o que era estranho sobre esse vírus era que o nome e o endereço de seu criador estavam na tela principal e simplesmente não excluía ou roubava qualquer informação do usuário. Agora, eu não sou um especialista em tecnologia, mas se você criasse um vírus com más intenções, seria burro o suficiente para colocar o seu nome de verdade nele? Acontece que, na verdade, esse era um programa experimental projetado pelos irmãos paquistaneses Amjad Farooq Alvi e Basiq Farooq Alvi, que realmente não criaram esse programa para ser malicioso. O objetivo era proteger alguns softwares médicos em que eles estavam trabalhando contra a violação de direitos autorais, com o código impedindo pessoas de copiá-lo ou compartilhar sem permissão. Infelizmente, isso acidentalmente criou a porta de entrada para o malware malicioso que vemos segurando os arquivos das pessoas para o resgate online nos dias de hoje. Naquela época, John McAfee achou a mecânica desse código incrivelmente assustadora e também muito interessante. Ele rapidamente descobriu como o vírus funcionava e decidiu criar um programa para neutralizá-lo, antes de postar a cura codificada em vários quadros de avisos online para as pessoas usarem gratuitamente. As pessoas foram correndo a esses posts aos milhares, e foi isso que lhe rendeu uma ideia. Percebendo uma oportunidade de negócios, ele fundou o McAfee Associates, no Vale do Silício, em 1987. Aqui ele desenvolveu seu código em um programa muito abrangente, chamado VirusScan, que poderia detectar, neutralizar e remover praticamente qualquer vírus, antes que eles causassem qualquer dano à máquina. Ele estava na vanguarda da indústria, mas não era apenas impulsionado por vendas ou dinheiro. John era genuinamente apaixonado por conscientizar as pessoas sobre softwares maliciosos, fazendo coisas como dirigir em uma van de antivírus móvel e escrever um livro inteiro sobre esse assunto. Intencionalmente ou não, o medo de um vírus que ele criou levou as vendas do VirusScan a alturas inimagináveis. Em 1990, ele estava ganhando praticamente 5 milhões de dólares por ano. E em 1992, ele foi à televisão para alertar que 5 milhões de computadores poderiam ser invadidos por um vírus chamado Michelangelo. Esse foi o primeiro susto de um vírus de computador público, o que eventualmente, sem nenhuma surpresa, acabou causando um grande aumento nas compras de McAfee. Com isso, John decidiu abrir o capital da sua empresa, fazendo com que suas ações valessem incríveis 80 milhões de dólares. Mas acabou que Michelangelo infectou apenas alguns milhares de computadores, no máximo. E o alvoroço resultante acabou manchando a reputação de John. Ele deixou o cargo de presidente executivo em 1993 e acabou sendo forçado a sair pelo conselho de administração em 1994, vendendo sua participação restante na empresa por cerca de uns 100 milhões de dólares. No entanto, a McAfee foi comprada pela Intel por incríveis 7,6 bilhões de dólares em 2010. Isso fez com que aqueles míseros 100 milhões de John parecessem pequenos em comparação. Mas mesmo que o Vale do Silício tenha acabado com John, John não havia acabado com o Vale do Silício de maneira alguma. Em 1994, ele fundou a Tribal Voice, que projetou o sistema de mensagens multimídia chamado Powwow, o que era basicamente uma das primeiras redes sociais do mundo. Ele o vendeu em 1999 por mais de 17 milhões de dólares. Só então que ele decidiu que era hora de fazer uma merecida pausa, embora o que ele fez em seguida com certeza surpreendeu a todo mundo. Ele decidiu comprar 113 hectares de terra no Colorado, construiu sua propriedade e de repente montou, de todas as coisas, um retiro de yoga, que custou mais ou menos 25 milhões de dólares. Em uma reviravolta completamente bizarra, ele fez uma transição de empreendedor de tecnologia para um guru do yoga, escrevendo não apenas um, nem dois, e sim 4 guias inteiros de espiritualidade, além de fazer vários vídeos também. Mas ele rapidamente acabou se cansando do yoga e de repente ficou obcecado por aerotracking, que é a prática de pilotar aeronaves leves chamadas trikes a apenas alguns metros do chão. Esse é um esporte incrivelmente perigoso, tão perigoso que acabou tirando a vida de seu sobrinho de 22 anos de idade e também de um outro passageiro sob a vigilância de John. O processo civil de mais ou menos 5 milhões de dólares resultante que caiu nos ombros de John não foi nada bonito.
Mas em vez de enfrentá-lo de frente, John planejava liquidar os seus bens e fugir para o exterior, para algum lugar onde o julgamento realmente não fosse válido. No entanto, ele não fez uma fuga muito limpa. No ano de 2007, a crise financeira atingiu ele em cheio. Sua casa de 25 milhões no Colorado acabou afundando em valor. E no ano de 2008, ela foi vendida por apenas 5,7 milhões de dólares. Embora isso fosse apenas a ponta do iceberg. Praticamente da noite para o dia, John perdeu aproximadamente 96% de sua riqueza, deixando ele com um patrimônio líquido de apenas uns 4 milhões. Bom, com certeza ainda continua sendo muito dinheiro. Mas depois ele acabou admitindo em várias entrevistas que ainda tinha muito dinheiro guardado em contas bancárias secretas. Então, não foi surpresa que ele se mudou rapidamente para um complexo de 5 milhões de dólares à beira-mar, localizado em San Pedro, Belize. Foi então que no ano de 2009, John decidiu mergulhar em mais uma startup. Só que dessa vez, ela era focada em um campo um tanto controverso, chamado de Quantum Sensing. Na minha opinião, parece um termo de yoga, mas na verdade é o estudo biológico de combater bactérias. Não matando elas completamente, e sim interrompendo seus caminhos químicos. John depois afirmou que as plantas ao longo do rio Nuevo, em Belize, tinham propriedades para apoiar essa teoria, e ele decidiu montar um laboratório em seu complexo para testar. Ele fundou uma empresa chamada Quorum X no início de 2010, com a intenção inicial de produzir antibióticos. Mas na verdade, isso era tudo uma mentira muito descarada. A ciência não fazia nenhum sentido. E em outubro, os investidores viram seu empreendimento médico bem maluco pelo que era e decidiram recuar. Muitos acreditavam que era apenas uma cobertura para algo mais ilícito acontecendo nos tubos de ensaio. E então foi bem nessa época que John acabou no fundo do poço, se você não achava que ele já tinha feito isso antes. Com medo da corrupção e dos gangsters em Belize, John começou a construir a sua própria força de segurança, composta principalmente por criminosos. Eles eram fortemente armados e totalmente leais a John, que poderia pagá-los melhor do que qualquer gangue local. E junto disso, ele também montou um harém de mulheres jovens e bem vulneráveis. Doentiamente, a mais nova de todas tinha apenas um quarto de sua idade. E a essa altura, ele estava com 65 anos de idade. As entrevistas que essas mulheres deram aos repórteres, muitos anos depois, foram tão assustadoras que eu realmente não posso mencioná-las aqui no YouTube, porque o vídeo com certeza iria ser derrubado. Basta dizer que essas histórias não são para os fracos de coração. Nessa época, ele também começou a se gabar em alguns fóruns russos sob o nome de um usuário, Stuffmonger, sobre alguns de seus experimentos com o MDPV, que era um componente químico encontrado em sais de banho, que também é um poderoso estimulante. Ele postou fotos de seu laboratório, sua configuração e até mesmo seu complexo. Não havia dúvidas de que ele estava brincando com o lado das drogas mais uma vez, e isso estava prestes a piorar. No ano de 2012, as autoridades de Belize acabaram invadindo a Estação de Pesquisa Biotecnológica de John, depois de rumores de que estava sendo usada para substâncias ilegais. Agora, John afirma que foi abordado pelo político local chamado Anthony Rayburn, que simplesmente exigiu 2 milhões de dólares para sua campanha política. Quando John recusou seu pedido, o complexo foi invadido por 42 policiais armados com cães e equipamentos anti-motim. Eles acabaram confiscando armas e substâncias, mas no fim elas não eram ilegais. E eles o detiveram por 14 horas extenuantes, antes de finalmente libertá-lo. Mas isso foi apenas o começo dos problemas de John. Ele, por um acaso, morava bem perto de um homem chamado Gregory Fall, um americano e dono de um bar esportivo. John disse que eles quase nunca se falavam, mas que Gregory havia apresentado uma queixa naquele ano sobre os cães de McAfee, alegando que 3 deles atacaram turistas e que os moradores do complexo estavam assustando os visitantes. Então, naquele mesmo ano, um dos cães de John de repente morreu. Aparentemente depois de vários deles terem sido alimentados com uma tortilha envenenada propositalmente. No dia seguinte, o corpo de Fall foi encontrado. E para evitar ter que ficar muito gráfico, digamos que com certeza não foi um acidente. Parece que contrataram um assassino de aluguel para acabar com o pobre rapaz. Os policiais tentaram falar com John, que obviamente era uma pessoa de interesse. Mas John estava tão convencido de que estava sendo enquadrado, que se recusou a atender a porta e se escondeu na parte de trás de sua propriedade, na areia e com uma caixa em sua cabeça. Um comportamento totalmente normal e inocente. Mesmo que ele fosse apenas uma pessoa de interesse e não necessariamente um suspeito, John acabou fugindo mesmo assim.
Ele se disfarçou de um viajante vendedor esfarrapado, vestindo roupas gastas, sem tomar banho e amarelando seus próprios dentes. Ele cruzou ilegalmente a fronteira para a Guatemala, deixando sua vida para trás, mas continuando a postar atualizações em seu site e Twitter, professando sua inocência. Ele até ofereceu uma recompensa de $25 mil por informações relacionadas à morte de Gregory. Enquanto ele estava lá, ele entrou em contato com a revista Vice, que queria cobrir a sua história. Mas por um acidente, eles acabaram divulgando uma foto de John com dados de sua localização. Isso permitiu que o governo de Belize o localizasse, e não demorou muito para que autoridades locais o extraditassem de volta para Belize para o interrogatório. Parece que a caçada havia finalmente acabado. Ou será que não? Porque John, sempre o gênio que foi, conseguiu entrar em contato com seu advogado e pediu que ele entrasse com um recurso para que fosse extraditado de volta para os Estados Unidos. O tempo era muito essencial. E assim, enquanto seu advogado entrava com o recurso freneticamente, John fingiu um grave ataque cardíaco para ganhar um pouco de tempo. No final, o plano deu certo, e John acabou sendo enviado de volta para Miami. A mesma brecha que ele usou para sair dos Estados Unidos 4 anos antes funcionou ao contrário. John era um homem completamente livre, mas com uma aparência incrivelmente culpada. No ano de 2013, ele começou a restabelecer a sua presença nos Estados Unidos, como um tipo de celebridade. Ele decidiu desafiar a má imagem que ele tinha na mídia, enviando uma paródia em vídeo para o YouTube, que ele chamou de Como Desinstalar o McAfee Antivírus, que pode literalmente ser o vídeo mais maluco de toda a internet. Como o seu nome ainda estava no McAfee Antivírus, as pessoas estavam enviando milhares e milhares de e-mails perguntando como desinstalá-lo, mesmo que ele não tivesse envolvido com a empresa por mais de 15 anos. Então, ele leu as queixas, enquanto acendia cigarros com notas de $100, enquanto era atacado por mulheres muito bonitas. Depois chupou os dedões dos pés delas e se entregou aos sais de banho. Ele finalmente havia revelado como era possível desinstalar o McAfee Antivírus do computador. Atirando nele, é claro. A mensagem era bem clara. John estava finalmente de volta, e assim como o McAfee Antivírus, seria simplesmente impossível de se livrar dele. Nesse mesmo ano, ele voltou ao Vale do Silício com uma outra startup, só que dessa vez era para desenvolver produtos que poderiam tornar qualquer pessoa invisível na web, que ele chamou de D-Central. Então, no ano de 2014, ele começou a se interessar especificamente pela tecnologia de smartphones e criou o Cognizant, um aplicativo que identificava quando as empresas estavam usando seus dados pessoais sem você saber, porque você não leu as letras miúdas. Mais tarde naquele ano, ele foi a DEF CON, uma convenção de hackers em Nevada, e alertou a todos para não usar os smartphones, indicando que todos os aplicativos foram projetados para espionar os seus clientes. Não estava claro se a Cognizant estava incluída nisso, mas a profunda desconfiança de John na indústria de tecnologia com certeza estava. Depois de encontrar trabalho com várias outras empresas de segurança cibernética, o ano de 2015 acabou chegando, e John, mais uma vez, decidiu subir de nível. O que um homem que se interessou por tecnologia, yoga, aerotracking, abuso de substâncias e evasão policial fez a seguir? Se a sua resposta for concorrer para presidente, então você vai estar correta. À frente do recém-formado Partido Cibernético, ele lançou sua candidatura presidencial para as eleições de 2016. Mas depois de alguns meses, ele acabou mudando de rumo e decidiu ir para o Partido Libertário. Ao lado de outros candidatos, o partido realizou seu primeiro debate presidencial televisionado nacionalmente, e John ficou em segundo lugar nas primárias. Parece que ele finalmente parecia ter mudado suas prioridades para melhor. Mas então, naquele mesmo ano, ele alegou que poderia escrever um código personalizado para o FBI entrar na criptografia avançada que protege o telefone da Apple de um terrorista procurado. Infelizmente, essa foi uma mentira total, que ele admitiu que inventou apenas para a atenção do público. Então, alguns meses depois, em agosto, ele foi preso por dirigir embriagado, enquanto portava uma arma de fogo. Eu me pergunto se ele quis chamar a atenção com isso também. Mas apesar de tudo isso, no ano de 2016, ele foi nomeado como CEO da MGT Capital Investments, uma holding de tecnologia, que ele prontamente tentou renomear para John McAfee Global Technologies. Acho que eu tô vendo quão narcisista esse cara realmente é. Mas, no entanto, a Intel, que agora é dona do McAfee Antivírus, acabou afirmando que ainda tinha os direitos sobre o nome McAfee.
John não teve escolha a não ser desistir da ideia de mudar o nome. Em vez disso, mudou o foco da empresa de jogos sociais para a segurança cibernética. Não muito tempo depois que ele ingressou, John agitou ainda mais a situação, ao alegar que havia explorado uma falha no sistema operacional do Android da Google, que lhe permitia ler as mensagens criptografadas do WhatsApp. Ele enviou telefones aos repórteres e, em seguida, enviou de volta suas próprias conversas no WhatsApp. A falha parecia real. Essa foi realmente uma grande descoberta, considerando que o WhatsApp estava ostentando mais de 1 bilhão de usuários. E isso tinha o potencial de colocar sua empresa no mapa da segurança cibernética. Mas, no entanto, foi descoberto que ele acabou pré-instalando malware nos telefones para fazer funcionar. Portanto, não foi realmente uma falha, apenas algo que ele fez para atrair mais atenção da mídia para si. A imprensa simplesmente acabou com ele. E sua credibilidade sofreu mais um golpe fatal. Depois disso, ele mudou o foco da MGT mais uma vez, só que dessa vez foi para criptomoedas, como o Bitcoin. Era outra área de segurança cibernética que fascinava ele, tanto que ele costumava apostar sua reputação em previsões de valor. Em vários de seus tweets, ele acabou afirmando que um Bitcoin poderia valer mais de $500 mil até 2020, chegando até mesmo a prometer que iria comer sua própria em televisão nacional, caso contrário. Ele então deixou sua empresa para liderar a startup de criptomoedas chamada LuxCorp e trabalhou ao lado do projeto Skycoin. Ele era tão obcecado por criptomoedas que no ano de 2018 ele acabou postando um vídeo no Twitter mostrando ele fazendo uma tatuagem Skycoin bem em suas costas. Se isso não é um tipo de propaganda, eu não sei o que é. Embora essa não tenha sido a coisa mais maluca que ele tenha postado no Twitter. Ele tweetou mais tarde naquele ano, alegando ter... agora, deixa eu verificar se eu tenho o número certo sobre isso. Sim? 47 filhos genéticos. Acho que ele esteve ocupado. Mas se você achou que 2018 havia terminado para ele, você estaria bem enganado. Porque em junho daquele ano, ele fez mais uma candidatura à presidência. Ele concorreu mais uma vez como libertário e fez a campanha pelo uso mais extensivo de criptomoedas. Embora essa fosse provavelmente apenas outra maneira de voltar aos holofotes, já que ele também cobrava mais ou menos uns $105 mil para cada tweet, para empresas que desejavam promover as suas moedas digitais alternativas. Que melhor maneira de atrair a atenção da mídia gratuita do que concorrer à presidência, não é mesmo? Ele também promoveu uma carteira de criptomoedas não hackeável chamada BitFi, que foi então, embaraçosamente, hackeada. Manchete por manchete, John parecia ter os seus dedos em cada torta de criptomoedas por aí. E com certeza ele ganhou muito dinheiro com isso. Exatamente o que chamou a atenção do governo dos Estados Unidos, e um pouco mais especificamente falando, do IRS. Após uma breve investigação, foi descoberto que John McAfee simplesmente não havia apresentado uma única declaração de imposto entre 2014 a 2018. Ele supostamente ocultou enormes quantias de receita de seus esquemas de criptomoedas, trabalho de consultoria e palestras, mas não pagou um centavo dos impostos de mais ou menos $4 milhões e 200 mil. Ele foi então acusado de evasão fiscal em janeiro de 2019, e sem nenhuma surpresa, ele decidiu mais uma vez fugir das autoridades. Mas ao invés de ficar bem quieto, John confirmou alegremente que continuaria a sua corrida à presidência enquanto morava em águas internacionais, em um iate particular. Em seguida, ele zombou das autoridades, alegando que, na verdade, ele não apresentou uma declaração de imposto durante 8 anos, porque, eu cito, a tributação é ilegal. Eu duvido que as autoridades tenham pensado assim também. Em julho do ano de 2019, ele acabou sendo preso em seu iate na República Dominicana, por ter entrado no país com fornecimento ilegal de armas e munição. Isso teria assustado a maioria das pessoas, mas John aceitou com muita calma, tirando algumas fotos de sua acomodação na prisão não tão luxuosa, antes de ser libertado depois de apenas 4 dias. Ele continuou fugindo das autoridades dos Estados Unidos, se movendo bastante, e provocando eles com suas contínuas atualizações online. Mesmo quando 2020 trouxe a pandemia do Covid-19, John simplesmente continuou postando, provando que ainda estava vivendo à solta. A certa altura, ele viajou para a Noruega em um jato particular para falar em um evento e foi preso no aeroporto. Você pensaria que seria porque havia mandado por aí com o seu nome, mas na verdade era porque ele estava usando roupas íntimas femininas como máscara facial. Descobriu-se que apesar de ser a autoridade fundadora em vírus de computador,
Ele era contra o uso de máscaras para impedir a propagação de vírus biológicos. E ao invés disso, ele na verdade era a favor da imunidade de grupo. Apesar da façanha, ele acabou sendo libertado e continuou a mostrar a sua situação de vida de luxo online para todos, como sair em uma vila ao lado da piscina e acelerar em uma moto de aparência muito da hora. Mas foi então que de repente, a sua vida super luxuosa acabou desabando. Em outubro de 2020, quando ele embarcava em um avião da Espanha para a Turquia, ele foi finalmente preso, como um pedido dos Estados Unidos por sonegação de impostos. Além disso, seu passado muito louco de criptomoedas o alcançou, e ele também foi indicado por fraude e lavagem de dinheiro por promover certas moedas criptográficas em uma série de esquemas de bombeamento e despejo. Esses esquemas envolvem pessoas inflando artificialmente o valor de um ativo para vender ações compradas a um preço muito mais alto. Isso antes de despejar todas as suas ações, afundando o valor e deixando outros investidores sem nada. John foi acusado de ter ganho mais de 23 milhões de dólares com sua participação nesses esquemas. Ainda mais dinheiro sobre o qual não pagou impostos. E para aqueles que estão se perguntando ainda, o valor do Bitcoin nunca ultrapassou os 30 mil dólares em 2020. Um pouquinho longe dos 500 mil dólares que foram previstos por John. Mas, até onde eu saiba, ele nunca filmou uma tentativa de comer a sua própria... Acho que esse é o verdadeiro crime. John ficou detido em uma prisão espanhola por 8 meses, quando em junho de 2021 saiu o veredito. O Tribunal Nacional Espanhol havia autorizado sua extradição de volta aos Estados Unidos para enfrentar todas as suas acusações. Se ele fosse culpado, ele poderia enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão, e ele teria 95 anos de idade antes que o libertassem. Foi então que John tomou uma decisão muito desesperada, e algumas horas depois, o seu corpo acabou sendo descoberto em uma das celas. O seu advogado alegou que ele havia tirado sua própria vida, uma última posição de desafio contra o governo dos Estados Unidos. Mas o drama não acabou por aí. Vários tweets de John afirmaram que se isso acontecesse enquanto ele estava na prisão, da mesma forma que o desonrado financiador americano Jeffrey Epstein, não teria sido por suas próprias mãos. Mesmo que uma autópsia tenha confirmado que isso seja verdade, teorias da conspiração começaram a aparecer para todos os lados, dizendo que era o governo que o havia assassinado. Para colocar ainda mais lenha na fogueira, 30 minutos após a sua morte, uma grande letra preta Q, sobre o fundo branco, foi postada em sua página no Instagram. O cartão de visita de Canon. Esses teóricos da conspiração, bizarramente, acreditam que o ex-presidente Trump está travando uma guerra secreta contra uma rede global de predadores democratas canibais. E John aparentemente estava nessa lista também. Então... peraí, o que foi? O governo? Canon? Ou um golpe final de John apenas para manter a mídia adivinhando? Bem, vou deixar os malucos das conspirações batalharem nos comentários abaixo. Então, recapitulando, ele era uma lenda de segurança cibernética inovadora e muito bem-sucedido, que acabou se tornando muito excêntrico para o Vale do Silício lidar. Mas a sua vida também estava entrincheirada em controvérsias, acusações e coisas tão sombrias que eu não tenho nem permissão para falar aqui. No final das contas, não há dúvidas nenhuma de que a vida de John McAfee, e até mesmo a sua morte, foi absolutamente selvagem. Embora eu tenha a sensação de que o seu legado provavelmente vai aparecer mais uma vez. E aí, você acha que John era um herói ou na verdade um vilão? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Tente evitar os malucos da conspiração se você conseguir e muito obrigado por assistir. Até a próxima!